Bom, vamos lá. Como é que a gente cria aqui um projeto na Café Marketing? Como é que a gente organiza aqui dentro do ClickUp? Bom, primeiro a gente cria um escopo de um projeto, tá? Então, tudo a gente vê como um projeto, tá? Então, esse escopo do projeto, por exemplo, ele fica aqui em projetos, ó, escopo de projetos. A gente tem aqui, cada cliente, por exemplo, que está trabalhando agora, ele tem um documento, tá vendo? Então, aqui eu tenho esse documento, que é exatamente esse documento aqui, e aqui a gente cria páginas. Então, eu tenho essa página de projetos aqui, ó, tá? E a gente tem a subpágina, que é o primeiro projeto, por exemplo, projeto social media, mês de dezembro, tá? Então, isso aqui é um projeto. Esse projeto, ele vai ter marco, aí ele vai ter aqui uma documentação que a gente apresenta ao cliente, por exemplo, né? Ó, código contábil, né? Aqui, ó, o contato do cliente, o projeto social media, por exemplo, tá? E aqui eu tenho falando exatamente que a gente conversa na reunião do que será feito, como é que a gente vai implementar isso nesse projeto e assim por diante. É um projeto que vai se iniciar no dia 8, né, que são relacionados à publicação, por exemplo, tá? Tá vendo? E ele vai terminar no dia 3. É um projeto aqui de 3 meses, aqui de praticamente, né? Então, aqui eu posso colocar os links e assim sucessivamente. E aqui embaixo, como é um projeto de social media, eu já crio aqui a linha editorial. Então, a linha editorial aqui, a gente já tem um modelo pronto, que a gente já traz essa linha editorial para cá, tá? Que essa linha editorial é exatamente o que a gente vai estar criando, por exemplo, para o cliente. Então, aqui que a gente tem? A gente tem uns marcos aqui, que será, por exemplo, semana 1, semana 1, semana 1, né? Semana 2, segunda-feira é outra semana, tá vendo? E assim por diante, tá? Que é o marco que está marcando os conteúdos daquela semana. A gente tem aqui a data da publicação, nós temos o formato, que é vídeo, nós temos aqui o tema, né? E nós temos a descrição mais ou menos de como é que deve ser feito. E aqui a gente tem aqui esses status, ó, onde a gente vai marcar depois a captação, se a produção já foi ok, por exemplo, se foi agendado e se foi publicado. Por quê? Porque esse documento aqui, ele é compartilhado com o cliente. Então, o cliente ele vai estar sempre sabendo o que está acontecendo ali. Tá? Então, esse documento aqui é o documento que a gente compartilha com o cliente. Por exemplo, aqui, ó, o cliente ele vai ver desse formato aqui. Ó. Vou abrir aqui para vocês como o cliente ele vai ver esse documento. Ele vai ver exatamente assim. Ó. Tá vendo? Ele vai ver todo o projeto aqui trabalhado, né? Quem vai participar, e ele vai ver exatamente assim. Então, aqui ele vai enxergar que esse conteúdo aqui, por exemplo, já foi feita a captação dele, né? Esse conteúdo está em produção depois da captação, esse conteúdo foi agendado, esse conteúdo foi publicado. E assim para cada um, tá vendo? Para cada um. Então, o cliente ele vê isso aqui ao vivo. Então, se eu mudo aqui, por exemplo, ó, se eu marco aqui, né, eu colocando aqui, por exemplo, esse cliente aqui ele já tem a noção do que aconteceu. Então, ele tem esse documento dele para ele saber exatamente. Tá vendo aqui, ó? Então, fica uma visão para o cliente. A gente nunca vai estar fazendo a compartilhação de uma tarefa. Por isso que a gente tem um escopo de projeto. Como é que a gente monta, então, isso aqui dentro das tarefas aqui, né? Ó, aqui, por exemplo. Aqui a gente tem já o conteúdo, né, que é o escopo de projeto. Esse projeto, ele precisa ser documentado aqui como uma tarefa de projeto, tá certo? Então, eu vou documentar ele aqui para você ver. Deixa eu apagar esse aqui. E depois, esse projeto ele vai ter conteúdo. Então, eu vou ter o planejamento. Aqui é onde vai ficar os marcos semanais desse projeto. Então, eu tenho um projeto de dezembro, eu tenho um marco da primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana e o conteúdo que vai ficar dentro desses marcos. Tá? Primeiro passo, o projeto. Então, vamos para cá. Qual é o nome do projeto? Aqui dentro do ClickUp, a gente pode selecionar uma palavra e a gente pode criar essa palavra em uma tarefa. Então, por exemplo, vou selecionar isso aqui, né, ó, projeto social media contabilidade, tá? Eu posso colocar até o mês aqui, ó, mês dezembro, tá? Posso colocar aqui. Aqui, então, eu seleciono e aqui, ó, me dá a possibilidade de eu criar uma tarefa.
Vou então selecionar onde eu vou criar essa tarefa. Não é em planejamento, porque ele não é um marco. Lembrando, é um projeto, não é um marco. Está acima do marco. Então, eu venho aqui, ó, gestão de projeto. É aqui que eu vou criar. Aqui eu vou colocar a pessoa responsável por isso. Vou colocar eu. Também vou colocar a Vitória. Certo? Aqui eu poderia estar colocando alguns campos personalizados a partir daqui. Qual é o campo que eu vou precisar no projeto? Só identificar o cliente. Quem é o cliente aqui? Vou colocar aqui o cliente aqui, ó, que é a Company Contábil, tá? Somente isso. Aqui eu vou colocar de quando é que vai ser esse projeto. Se é um projeto de 3 meses, de 6 meses e assim por diante, tá? Então eu vou dizer então que esse projeto iniciou em dezembro aqui no mês 1, ó, aqui. Ele vai até, ó, mês 2, mês 3. Vou colocar aqui mês 3, vou colocar mês 4, 5, 6. Ele vai até o mês 6. Final de mês 6, dia 29 aqui, ó, que é na sexta-feira, tá? Então, é um projeto que ele abraça esses meses. Aí depois eu posso colocar ali a primeira semana, a segunda semana do mês, depois e assim sucessivamente. Os marcos são sempre as semanas, tá? Eu coloco aqui, eu vou criar, ó. Criei, ou seja, que virou uma tarefa. Se eu venho para cá, por exemplo, ó, em projetos, esse projeto foi criado aqui, ó. Tá vendo? Ele foi criado, tá? O tipo de projeto, eu poderia ter colocado isso lá mesmo, tá? O tipo de projeto, ele é um projeto externo, tá? A fase do projeto, ele está aqui em definição ainda, beleza? Definição, ó, colocou lá em cima, né? O planejamento está ok, o escopo também está ok por enquanto, né? O orçamento eu vou colocar aqui depois. E ele está vinculado a quê? Já vincula automaticamente ao documento. Percebe? Projeto social media. Ele já vinculou o documento aqui porque eu criei a partir do documento. Entendeu? Pronto, já está aqui. Vou colocar aqui o status dele aqui que está em andamento, tá? Então o status aqui, ó, em andamento. E beleza. Então vamos voltar para cá. Olha, já está aqui. Agora eu criei o projeto, documentei o projeto, apresentei isso para o cliente antes, né? Tá vendo? Apresentei para o cliente, foi aprovado, ok, tudo certinho, tudo beleza, tudo maravilhoso, né? Aqui então vai até o mês 5, ó, tá? Vou colocar aqui para o mês 1, foi hoje, né? Ó, dia 1/12, até o mês 5. E aqui agora a gente vai criar os marcos. Esses marcos, eles vão ficar onde? Marco de planejamento. Então, eu tenho um projeto, eu tenho o marco da semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, o mês de dezembro, que pertence a um projeto, certo? Então, aqui no documento, ó, eu posso colocar da seguinte forma, ó, semana 1, marco, semana 1, dezembro. Tá vendo? Marco semana 1, dezembro. Posso colocar aqui, posso colocar para todos aqui, ó. Marco semana 1, dezembro. Semana 1, sexta-feira. Aqui seria qual? Semana 2. Aqui, então, vou já copiar isso aqui, né, para ficar mais fácil. São os marcos, ó, semana 2, ou seja, conteúdo, né, ó. Eu poderia até colocar aqui, ó, conteúdo, ó. Vou colocar assim, ó. Conteúdo semana 1 e assim por diante, tá? Para deixar mais organizado. Vou colocar nesse aqui também. E aqui. Primeiro eu organizo, né? Tá vendo? Eu como social media ou eu como gestor de projetos. Percebe que eu estou primeiro organizando, não estou delegando tarefa, não fiz nada ainda. Tá vendo? Aqui do mesmo jeito. Agora eu vou só copiar isso aqui. Vou mais rápido aqui, ó. Esse aqui é o mês 3, né? Ó. Semana 3. Copio aqui. Vamos então para quarta-feira. Vamos então para sexta-feira. Agora vamos para a última semana do mês. Então esse aqui é o mês 4. Aqui então eu copio logo aqui para não perder tempo. Venho para cá, ó, quarta-feira e sexta-feira.
Pronto, percebeu que eu organizei tudo bem bonitinho aqui, ó, conteúdo da semana 1 de dezembro, né? Tá vendo, ó, da semana 1 de dezembro, da semana 2 de dezembro, da semana 3 de dezembro, da semana 4 de dezembro. São os marcos. E eu posso simplesmente, ó, criar isso aqui um conteúdo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso vir aqui, perfeito? Vou vir aqui, ó, e agora eu vou criar uma tarefa, tá? Ó, deixa eu selecionar novamente aqui, ó, criar tarefa. Vou criar uma tarefa onde? Agora sim, planejamento, ó, tá? Vou me colocar como responsável dessa tarefa. Aqui dentro, né? Como é uma semana, eu vou selecionar também somente quem? Somente o cliente. Tá? Ó, essa semana pertence a qual cliente? Pertence somente esse tipo aqui. Eu posso colocar, por exemplo, a data de publicação? Não, não vou colocar a data de publicação aqui, porque eu vou colocar a data de publicação no conteúdo que eu vou criar depois. Tá? A data, então, aqui, ó, é a data da semana. Então, vai se iniciar quando a semana? Ela vai se iniciar dia 8, ó, tá vendo? E vai até quando, Felipe? Vai até, ó, dia 12. Ou seja, um marco aqui, ó, vai para a publicação de segunda, quarta e sexta. Beleza? Coloquei aqui, ó, e agora eu vou criar. Pronto, criei o primeiro marco aqui, ó. E assim sucessivamente é criando os outros. Eu vou criar somente esse e o conteúdo dele, tá? E o conteúdo dele. Então, imagina só aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, a semana 1. Eu não necessitaria praticamente, ó, colocar esse aqui, né, ó. Por causa que é a semana 1, esse conteúdo também vai para dentro da semana 1 e assim por diante. Como é que eu faço então aqui, ó? Só para deixar mais organizado, né, ó. Aqui eu não preciso. Semana 2 eu deixo aqui, ó. Eu esqueci isso aqui, galera. Vamos lá, ó. Semana 3 eu deixo. Aqui eu não preciso também, porque cada um vai abraçar já aqueles, né? Ó. Vendo? Aqui também eu vou tirar. E aqui eu vou deixar somente esse. Você vai entender agora o que eu vou fazer aqui no ClickUp, ó. Então, vamos lá. Segunda aqui eu tenho esse, esse e esse. Beleza. Aqui, ó, eu posso fazer no ClickUp a seguinte forma aqui, ó. Por exemplo, eu posso vir aqui, selecionar esse, esse e esse. Tá vendo, ó? Primeira semana. E aqui eu posso mesclar, ó. Olha, interessante. Ficou na primeira semana. Vamos para esse aqui também, ó. Segunda semana. Não é esses aqui? Eu posso mesclar. Segunda semana. E assim sucessivamente. Terceira semana, ó. Não é esses três aqui? Né? Eu posso mesclar. Se for mais conteúdo, eu vou fazer de acordo com o tipo de conteúdo. Ó. 4. Mesclando. Ó. Agora ficou organizado, né? Tá vendo? Ó? Vou criar somente esse aqui, beleza? Já criei ele já está aqui, ó. Conteúdo semana 1, dezembro, do Tiago. Olha que interessante. Agora, como é que eu crio o conteúdo dessa semana? Vamos lá. Conteúdo do post 1 é o quê? É esse aqui, ó. Percebe? Conteúdo do post 1. Agora, aqui sim, eu vou simplesmente copiar e colocando lá. Ó. Aqui, então, vou colocar assim, ó. Post 1. Segunda. Post 1, segunda. Coloquei aqui. Vamos para o post 2. Depois eu volto aqui para pegar o restante. Ó. Post 2. Post 2. Post 2. Quarta. Vamos para o próximo. Post 3. Sexta. Prontinho. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Vou entrar no conteúdo. Eu vou dizer aqui que eu estou criando esse conteúdo. Estou criando esse conteúdo. Agora eu clico aqui, por exemplo, e eu venho para cá. Aqui dentro agora eu vou trabalhar no conteúdo. Tá vendo aqui? Eu estou trabalhando o conteúdo da semana 1 de dezembro. Percebe? Então aqui agora eu vou trabalhar nesse primeiro conteúdo. O que eu tenho nesse primeiro conteúdo? Eu já tenho tudo programado. Percebeu? Ó? Eu tenho aqui então, vamos lá. O que eu preciso aqui marcar? Ó? A descrição pode ser uma descrição de uma capa, pode ser uma descrição que eu quero, pode ser uma descrição... Eu vou explicar tudo que eu quero.
Como está se tratando de vídeo, então a descrição vai ser praticamente isso aqui, um roteiro. Tá vendo? Ó, descrição. Isso aqui. O que mais que eu quero? O tipo de legenda. Vou colocar qual vai ser o tipo da legenda para essa publicação depois. Depois eu vou pensar nisso aqui, tá? O objetivo aqui é educar o público. Quais plataformas que vão ter? Vou colocar aqui o Instagram por enquanto. Qual é o tipo de conteúdo? Aqui, ó, o tipo de conteúdo é vídeo curto, tá? Qual é o cliente desse conteúdo? Eu também vou e seleciono aqui o Thiago, tá? Só para eu saber qual é o cliente. Não necessariamente eu precisaria fazer isso, porque ele já vai estar relacionado ao marco maior, que é da semana, né? Mas eu vou colocar aqui. E a data da publicação. Para quando é que vai ser essa publicação? Vai ser para o dia 8, ó, tá? Vai ser para o dia 8 aqui, ó, 8/12. Aí aqui eu tenho que dizer para a pessoa que vai estar fazendo depois, né? Para o copyright, para o design, para o filmmaker e tudo mais, qual é o dia que eles têm que me entregar. Dentro do ClickUp, a gente tem aqui um campo já chamado data de início e data de vencimento. Leva na parte de criação de conteúdo, por exemplo, a data de início e a data de vencimento como a data prevista que ele tem que entregar esse conteúdo antes dessa data de publicação. Então, aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui que ele vai se iniciar hoje, né, que eu estou criando hoje, por exemplo, tá? E ele tem que entregar até quinta-feira, ó. Esse conteúdo aqui tem que entregar até quinta-feira, tá? E assim por diante. Pronto, ó. Já coloquei aqui certinho, beleza? Tudo certinho. Vou colocar então aqui, ó, que está em revisão. Vou deixar assim. E eu vou fazendo o restante aqui, ó. Vou para esse conteúdo agora. Vamos lá. Eu estou aqui agora, ó, nesse conteúdo. Então, aqui também a descrição é sobre, né? Ó, descrição. Também eu vou ter um roteiro. O título eu vou colocar depois. O objetivo, vou colocar só esse por enquanto, para não pensar muito, tá? Plataforma aqui, Instagram. O que mais? Tipo de conteúdo. Tipo de conteúdo é vídeo curto, tá? O link não, o cliente também eu coloco sempre aqui para eu deixar tudo ok. A data da publicação vai ser para quarta-feira, dia 10. Entendeu? E aqui agora, eu posso até colocar que eu estou fazendo ele, né, para andamento. E aqui agora eu vou colocar, quando é que tem que ser entregue? Olha, vai se iniciar hoje também, que eu estou fazendo, e ele tem que ser entregue, se é quarta-feira aqui, ó, dia 10, tem que ser entregue até o dia 8, tá? Até o dia 8 tem que ser entregue. Eu colocaria menos tempo, né, ali, mais tempo, mas eu vou deixar assim, beleza? Ok, aqui então, vou colocar para o próximo aqui, ó, que está em revisão. Eu vou revisar isso aqui depois, tá? Aqui, então, vou para o próximo conteúdo. Viu como é mais rápido? A gente organiza aqui, ó. Então, eu venho para cá, copio. O último conteúdo da semana 1. Então, vou colocar que tem andamento esse aqui, estou criando. Esse aqui é a descrição do mesmo jeito, ó. Do mesmo jeito. Aqui, o objetivo, né? O objetivo, vou colocar que também é esse aqui, depois eu penso melhor, né? Falei para vocês. Instagram, título do conteúdo, né? Ó, vou colocar aqui, ó, tipo de conteúdo é um vídeo curto também. O cliente aqui, né, é o Thiago. A data da publicação vai ser para o dia 12, né? Dia 12, isso. Vai ser para o dia 12. Se é para o dia 12, né, vou colocar aqui iniciou hoje também. Se é para o dia 12, eu tenho que entregar até dia 10, um exemplo, tá? Aqui, ó, dia 10 aqui. Beleza? Tá desse jeito aqui. Então, esse aqui também, ele foi para revisão. Aí a gente tem as regras agora aqui. Beleza, esse conteúdo da semana 1 tá ok. Tá perfeito. Eu tenho que enviar isso aqui, por exemplo, né? Ó, eu tenho que enviar ele, por exemplo, esse conteúdo aqui, para aprovação. Tá vendo? Tenho que enviar para aprovação aqui. Então, eu vou enviar esse conteúdo para aprovação. Esse conteúdo também em aprovação. Esse conteúdo também em aprovação. Beleza? Se agora a gente tem que vincular esse conteúdo a esse marco, porque senão ele vai se perder, tá? Então vamos lá. Então se eu tenho um marco aqui, por exemplo, esse marco aqui, ele pertence a um projeto, né? Aqui dentro também a gente pode procurar aqui, ó, projeto. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu só voltar aqui no projeto e ver se ele está aqui.
Eu tenho ele aqui, orçamento, deixa eu ver se eu linkei ele. Deixa eu só ver aqui, ó, campos personalizados. Eu vou ter os campos personalizados aqui, ó. Deixa eu ver. Marco de conteúdo. Ah, não fiz isso aqui. Então, deixa eu apagar, que isso aqui era o antigo, né? Que eu não tinha tirado ainda, eu vou tirar agora. O que eu vou fazer? Lembra que esse conteúdo aqui, por exemplo, ele não tem que estar vinculado ao marco? Ou seja, o projeto em si eu não tenho que vincular ao marco? Então, eu vou criar um relacionamento aqui, ó. Eu venho aqui, criar um novo relacionamento. Eu crio isso aqui só uma vez, tá? E eu coloco aqui, ó, planejamento. Vou colocar planejamento aqui, ó. E eu venho aqui, seleciono onde é que está esse planejamento, criação de conteúdo, planejamento. E crio. Criei. A partir de agora, o que eu posso fazer? A partir de agora, eu posso vir aqui em planejamento, que é esse marco aqui, por exemplo, e eu posso estar trazendo até para cá, ó, projetos. Ó, tá vendo? Que é um relacionamento. Vou colocar aqui. Esse marco pertence a qual projeto? Primeiro passo, ele pertence a esse projeto aqui, ó. Projeto social media, contabilidade, mês de dezembro. Beleza? Ok, agora, se eu relacionei o marco, tá tudo beleza, eu tenho que relacionar o conteúdo, porque esse conteúdo aqui do post 1, post 2, post 3, ele vai vir para copyright e revisão, depois para design e criação, depois ele vai vir para agendamento. Se eu envio ele para cá sem eu ter essa vinculação de tarefas, eu vou perder esse conteúdo. Você percebeu que eu já coloquei um marco referente ao projeto, né? Tá vendo? Agora eu vou relacionar esses aqui com esses aqui. Se você tem uma conta, por exemplo, uma conta de membro, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode selecionar vários para um. Caso você está trabalhando, por exemplo, com convidados, o que você vai fazer? Não tem problema também, ó. Você vai colocar aqui uma coluna de tarefa vinculada, tá? E toda tarefa no ClickUp tem um ID único. Se eu clico nessa aqui, ó, eu vou ter o ID único dela. Se eu clico nesse aqui, eu vou ter o ID único dela. Então, se eu vou vincular essas três tarefas a esse conteúdo aqui, então é sempre desse para muitos e não desse para um, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esse ID. Copiei o ID. Se você não tem, né, ali um membro, né, você só tem uma conta ali e a sua equipe está trabalhando como convidado, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente colocar aqui, ó, na coluna tarefas vinculadas, clicou, ele vai colar isso aqui, ó. Vai aparecer o quê? Vai aparecer isso aqui para ele, ó. Conteúdo da semana 1. Vai aparecer para ele aqui. Deixa eu colocar aqui de novo, você por que não apareceu. Ó, tá vendo? Vou vincular somente esse. Está vinculado. Caso eu tenha uma conta, que eu tenha membros ali, né? Que eu tenha pessoas que tenham capacidade de ter aqui outras a mais, fora os convidados não pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Selecionar. Caso eu tenha membros, vou fazer o quê? Eu vou selecionar todos, pode ser que eu estou construindo as 4 semanas ali, eu preciso fazer isso rápido. O que eu faço? Seleciono, vou selecionar esses dois que ainda não foram, né? Ó, esse e esse. Eu já tenho o ID desse aqui, não tenho? Né? Ainda não foram selecionados aqui, ó. Venho no maisinho, relacionamentos, vinculação de tarefas, eu colo aqui, ele vai me buscar exatamente aquele mesmo ID do conteúdo. Ó. Pronto, está vinculado. Ou seja, eu posso enviar essas tarefas aqui para qualquer parte do ClickUp, ela nunca vai sair desse conteúdo. E esse conteúdo aqui não já está vinculado a um projeto? Quer dizer, relacionado a um projeto? Já? Beleza. A relação e vinculação, Felipe, qual a diferença? A diferença é que, se eu vou fazer com que uma tarefa ande entre listas, eu nunca vou relacionar. Coloca relacionamento como algo fixo. Os projetos nunca vão sair daqui, por exemplo. Esse conteúdo nunca vai sair de planejamento. Agora, se o conteúdo for sair de planejamento, eu nunca poderia fazer um relacionamento, porque ele vai desvincular. Então, se eu vou mudar uma tarefa para outra lista, eu preciso vincular, porque vinculação quer dizer que está vinculado a uma tarefa
E essa tarefa pode ir para qualquer parte que vai ser vinculada. Relacionamento é algo fixo, entendeu? Beleza. Ok, vinculei tudo bonitinho, tudo certinho aqui, ó, tudo certinho. O que eu vou fazer? Ele foi aqui para aprovação, né? Foi para aprovação? Agora eu vou enviar ele foi aprovado. Depois que foi aprovado, ok. Ele colocou aqui, ó, finalizado, ó. Sumiu daqui. Aqui também, ó, finalizado, sumiu. E aqui também, finalizado e sumiu. Se ele sumiu, tem duas automações. Quando todas as subtarefas ok, coloque então o conteúdo da semana 1 com finalizado. Percebeu que ele já fez isso sozinho? E para onde é que foi o conteúdo, Felipe? O conteúdo veio para cá, para a próxima etapa. Aqui, ó. Ele veio para esse aqui, ele já colocou para fazer novamente, tá vendo aqui, ó? Segunda, quarta e sexta veio para cá. Aqui vai seguir o mesmo rumo. Então ele vem para em andamento, em revisão, alteração, finalizado, ele vai vir para cá. Chegou aqui também, esse conteúdo vai andar para onde? Mesmo conteúdo aqui, ó. Andamento, tal. Pode ser alteração. Quando colocar finalizado, ele vem para agendamento e publicação. Entendeu? Então, aqui ele vai vir como um agendamento pendente, em andamento, pode ter alteração, cancelado, agendado e no final foi publicado. Entendeu? E o documento do cliente, né? Quem vai estar responsável por isso é quem é responsável pelo projeto, para estar marcando aqui ou não. Tá vendo? Está marcando aqui ou não. Se eu atualizar, ele vai desmarcar aquele lá que a gente tinha desmarcado antes, né? Que eu tinha marcado só para mostrar para vocês, ó. Tá zero aqui, ó. Beleza? Ok. E aqui, ó, ele tá como tarefa não visualizada, porque o conteúdo aqui não pode ser visualizado pelo cliente. Entendeu? Então, isso aqui é algo interno. Só o cliente vai ver isso aqui, ó. Entendeu? Beleza. Então, ele veio para cá. Agora, como é que a gente vai olhar o projeto em si? Vamos lá. Aqui eu deveria ter colocado aqui, ó, as pessoas responsáveis, né? Tá vendo? Na verdade, eu coloquei a pessoa responsável aqui. Eu não sei se eu me lembro se eu coloquei a pessoa responsável aqui na subtarefa. Não coloquei, por isso que não foi, ó. Só foi aqui. Quando eu clico no conteúdo da semana 1, eu vou ter uma visão macro. Eu vou ter uma visão do marco da semana 1. Eu não vou ficar olhando a tarefa por tarefa. Se eu venho aqui, ó, relacionamentos, vai perceber que a semana 1, conteúdo da semana de dezembro, aqui, ó, ele tem o post 1, post 2, post 3. Tem tudo certinho aqui. Tá vendo? Aqui, por exemplo, eu posso colocar as pessoas responsáveis por isso. Aqui mesmo eu posso colocar a pessoa responsável. Tá vendo? Sexta-feira, vou colocar aqui, ó, a Vitória, ó. Vendo? Aqui também eu posso olhar a lista, de que pertence essa lista, ó. Você vai perceber que esse conteúdo está na lista de copyright. Aí imagina que em copyright, por exemplo, aqui, ele está aqui e tem gente trabalhando aqui. Ok, a pessoa colocou isso aqui assim, ó, em andamento. Tá vendo que está saindo? Lá no planejamento, a pessoa que está nessa sala é como se fosse uma sala, tá? Sala de planejamento, sala de copy, sala de design, sala de agendamento. Percebeu? Se eu coloco agora aqui nela, aqui, tomara que tenha atualizado, porque eu clicar às vezes não atualiza, né? Ajax, ó, atualizou. Tá aqui, enfim, parabéns, clicar. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele tá aqui. E ele tá onde? Tá ainda em copyright. Se ele muda lá, ó, essa tarefa vai ser mudada automaticamente. Vamos supor, então, que passou por tudo isso, né? Passou por tudo isso. E ela veio, então, para aprovação, tá em aprovação, né? E depois ele veio para cá, ó, para finalizado. Se eu coloco para finalizado, eu não vou fazer isso, tá? Porque eu não vou mexer nesse conteúdo, vou deixar assim mesmo, porque isso aqui é um conteúdo realmente que a gente vai fazer, tá? Não vou mexer. Vou criar uma tarefa teste aqui, ó. Teste de tarefa. Supõe então que aqui, esse aqui, ele está também relacionado, né? Eu vou até, ó, colocar nele aqui, ó. Lembra que eu já tinha feito um relacionamento, né, de vinculação de tarefa? Vou relacionar só mais esse aqui, ó. Beleza. Supõe então que esse conteúdo aqui, ele veio para cá, ele está em aprovação, e agora ele veio para cá, ó,
finalizado. Ele vai sair daqui e ele vai vir para onde? Ele vai vir para design. Vai vir para cá. Tá vendo? E ele vem para fazer ainda. Se eu for agora no planejamento, vou clicar aqui, você vai perceber que eu tenho uma tarefa a mais aqui que está relacionada, ó. Tá vendo? Teste. E ele está onde agora? Está em design e criação. Lá vai vir para onde? Vai vir para andamento, também, mesma coisa. Ah, eu quero ver o status aqui. Não tem problema, é só você vir e colocar o status aqui. Você pode retirar aqui alguma coisa, ó. Aqui, por exemplo, eu retirei esse aqui, né? Ó. Tá vendo? Ó? Mesma coisa. Certo? Deixa eu tirar a prioridade. Sabe por que a prioridade sempre fica aqui? Deixa eu ver. Tá com bug, mas enfim. E aqui embaixo, percebe que ele está relacionado a um projeto. Ou seja, o projeto é sempre fixo. E aqui eu tenho as tarefas que estão relacionadas a esse projeto. Percebeu? Se eu for lá no projeto, o gestor de projeto vai ver em como? Ele vai ver que esse projeto aqui tem um marco. Conteúdo da semana 1. Percebeu? Ele tem aqui, ó, conteúdo da semana 1. Normal. Eu posso colocar aqui também, ó, o status. Eu posso colocar aqui, por exemplo, também, ó, posso colocar a lista para me ver. Tá vendo? Aqui, ó. Normal aqui. Percebe? Eu posso também fazer uma coisinha bem legal, ó. Vou vir agora aqui em projeto. Vou vir em campos personalizados. Campos personalizados. E aqui em campos personalizados, eu vou editar o relacionamento aqui, ó. Editar relacionamento. Vou colocar campos agregados. O que são campos agregados, Felipe? Vamos lá. Aqui eu tenho uma data de vencimento. Eu tenho a prioridade que está lá, o responsável, o status. Percebe? Eu posso colocar um campo agregado que está lá no outro. Supor, então, que eu vou colocar aqui, ó, a descrição, o objetivo, o cliente. Vou colocar aqui o cliente, por exemplo. Eu vou tirar aqui, por exemplo, a prioridade. A data de vencimento aqui eu vou deixar. Aqui, então, eu vou colocar, por exemplo, a data da publicação. Não vou colocar, porque lembra que a gente está vendo um marco e não um projeto, né? Então, eu vou colocar somente isso aqui. Eu poderia colocar no tipo da legenda no marco referente a esse conteúdo, ou então na descrição. Eu posso colocar, ó, na descrição do marco de semana 1, o conteúdo dessa semana deve ser tal, 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 ou seja, referente ao conteúdo. Compreendeu? Vou deixar assim. E eu posso colocar também aqui, objetivo. Vou colocar objetivo só para vocês verem uma coisa. Eu vou salvar. Salvo. Suponho então que eu venho aqui no planejamento e eu vou aqui, ó, e vou colocar um objetivo, né, ó. Semana 1. Vou colocar um objetivo aqui, ó. Eu já tenho um cliente, mas eu vou colocar o objetivo. Qual é o objetivo da semana 1? Lembra que o conteúdo, eu tenho, o conteúdo do post 1, qual é o objetivo dele? Eu tenho um objetivo. Mas qual é o objetivo que vai abraçar todos? Entendeu? Então, eu posso buscar aqui qual é o objetivo. Então, por exemplo, todos foi educar o público, né? Eu poderia colocar aqui, escrever um objetivo novo, né? Promover engajamento, aumentar a consciência. Aqui, o objetivo é aumentar a consciência. Exemplo. Se eu venho agora aqui em projetos, e eu venho aqui, ó, social media, projetos, relacionamentos, eu vou ter aqui que o objetivo é aumentar a conscientização do público. Então, é desse jeito que a gente cria projeto de social media no Clickup. Então, aqui eu vou ter pessoas trabalhando, aqui eu vou ter pessoas trabalhando, e aqui eu posso ter pessoas trabalhando também. Entendeu? Então, um projeto é o quê? Vamos lá. Ele é sempre o escopo de um projeto. Ó, eu sempre faço. O escopo de um projeto é tudo aquilo que eu estou criando para aquele projeto. Percebe? É isso aqui que o cliente vai ver no final das contas, que eu vou enviar para ele. Isso aqui teve uma reunião antes, para estar fazendo isso aqui.
Ele já sabe o que ele tem que fazer aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já sabe, ele tem a ideia aqui, por exemplo. Claro que a gente vai conversando pro WhatsApp, vai conversando, tá entendendo? Mas ele já tem a ideia dele aqui. Agora aqui, por exemplo, né, ó, eu posso colocar então que a captação está ok, mas eu posso colocar que está em produção, por exemplo? Posso dizer que está em produção aqui, ó. Só que a captação não foi criada ainda, tá? O que eu dizer que está em produção? Que foi criada a tarefa, por exemplo, que a equipe está trabalhando nisso, ou seja, esse conteúdo aqui foi criado, por exemplo, tá vendo? Esse também aqui foi criado, por exemplo. Eu posso até mudar esse nome aqui rapidinho, né? Ó, esse também aqui, ó, produção foi criado também, né? Eu poderia criar mais outra aqui, tarefas criadas e assim por diante. Enfim, é ideias, né? E aqui ele vai ver exatamente o que aconteceu, ó. Tá vendo? E falta esse aqui ainda. Entende? Então, o cliente ele vai ter uma visão de tudo que ele vai estar fazendo para você, quer dizer, você vai estar fazendo para ele. Ele tem dizendo aqui, ó, linha editorial, notícias tributárias de dezembro de 2025. Tá vendo? Então, falta ainda ter a captação desses conteúdos, falta ainda ter o agendamento dele e falta ter a publicação para cada conteúdo. E eu fazendo dessa forma aqui, eu posso criar o marco da segunda semana só depois, se eu quiser. Né? Tá vendo? Da terceira semana só depois, se eu quiser. Isso é uma organização do social media. E também o social media ele tem que ser um gestor de projetos. Tá? Sempre pensando lá, olhando de cima para baixo. Certo? Como eu mostrei aqui. Então, eu tenho o escopo do projeto, eu tenho a documentação desse projeto. Esse projeto tem marcos aqui que eu dividi como semana. Esses marcos vão ter conteúdo que vão ficar passando daqui para cá, depois vir para cá, até a publicação. Então, eu nunca vou perder esse conteúdo. Eu vou entender tudo sobre o que foi publicado. Então, se eu quiser ver depois aqui, ó, eu vou saber exatamente que eu vou ter publicações aqui dentro que foram agendadas, que foram publicadas e que estão em publicação ou que estão ali em análise e assim por diante. Aqui, então, eu vou ter uma lista, eu vou ter um quadro Kanban, por exemplo, eu vou ter o calendário. Então, no calendário, eu vou ter uma visão aqui, ó, do quais são os agendamentos e para qual cliente esses agendamentos eles estão. Então, é dessa forma aqui, dessa criação de conteúdo, que a gente cria dentro do ClickUp. Se você quer ter, por exemplo, esses templates aqui, a gente tem esses templates dentro da nossa comunidade, beleza? Ok, então, se você está dentro da comunidade já aqui, você tem um acesso aí para você estar baixando, tá? Esses templates aqui, e você observou aqui que é muito simples usar ele. Criação de conteúdo, agendamento, por exemplo, né? Agendamento. Depois eu tenho esse aqui também, dentro de marketing. Dentro de projetos, eu tenho escopo de projeto, eu tenho gestão de projetos, e assim, entre outros aqui, ó, CRM empresas, produtos, tá vendo? Ó? Tecnologia, educação, administração, que é o maior. Certo? Então, é desse jeito aqui. Se você quer aprender mais sobre o ClickUp, já sabe que é para você continuar acompanhando o conteúdo aqui da comunidade. E se você ainda não está dentro da comunidade, eu indico você entrar, porque isso aqui é somente um pouquinho do que você vai aprender sobre o ClickUp, tá? Somente um pouquinho que você vai aprender sobre o ClickUp.